Eu estava pensando e refletindo sobre algo muito interessante. A gente tem uma tendência a reproduzir o que a gente ouve no nosso dia a dia, o que a gente ouve os outros falarem. E existe uma palavra que as pessoas reproduzem muito, que seria empatia. E conforme a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando em um conhecimento mais científico, digamos assim, a gente começa a perceber que não existe essa palavra de forma literal, ou como nós a interpretamos de fato. Porque o que acontece? A empatia fala que você deve se colocar no lugar do outro e sentir como o outro sente, viver como o outro sente. Só que existe uma outra palavra que a gente consegue puxar que seria subjetividade. A subjetividade é algo próprio meu, é minha subjetividade, o meu particular, quem eu sou de fato e por inteiro. Então não tem como eu, Deisiane, me colocar no lugar de outra pessoa que tem a sua própria subjetividade, que tem o seu próprio eu, a sua própria maneira de pensar, a sua própria maneira de medir. E eu estava refletindo em um versículo de Provérbios, capítulo 14, o versículo 10, que ele fala que cada pessoa conhece a própria amargura. Isso eu estou parafraseando, trazendo para as minhas palavras. Mas cada coração conhece a sua própria amargura. E nem todo mundo pode compartilhar da mesma alegria. Eu não posso compartilhar da mesma alegria, eu não posso sentir a mesma satisfação que você sente. Da mesma forma, eu não posso participar da mesma dor que você sente. Por quê? Porque quando nós nos colocamos nesse lugar e falar, eu entendo, eu já senti isso, e eu sei que não tem como, porque cada pessoa vai ter a sua experiência de sentir aquela dor com aquela medida, seja ela leve ou seja ela muito alta, moderada, cada um tem a sua maneira de sentir. E aqui parte de um lugar muito interessante que nós precisamos ter bastante cuidado, que é sobre invalidar a dor do outro. E nós temos essa tendência. Tanto nós invalidamos a alegria do outro, quanto nós invalidamos a dor do outro. E nós precisamos pensar e refletir sobre o outro e não sobre nós. Porque quando nós vemos alguém celebrar, por exemplo, uma conquista, aquela pessoa está celebrando uma conquista que para ela é gigantesca, é enorme, que talvez para você não é tudo isso, que talvez para você não faça tanto sentido. Por que tanta euforia, por que tanta alegria? Isso aí é coisa simples. Então nós invalidamos a alegria do outro e da mesma maneira nós invalidamos a dor do outro. Por exemplo, quando alguém chega para você e fala, eu estou com uma dor de cabeça, uma coisa simples, eu estou com dor de cabeça que eu acho que eu vou morrer de tanta dor de cabeça. Então tem gente que sente pior. Você já pensou que tem gente que... Então, a gente coloca muito o outro nesse lugar de invalidar a dor do outro. E às vezes quem tá nesse outro lugar, que você consegue compartilhar com alguém, esse alguém invalida a sua dor falando, mas tem gente que é pior. Por exemplo, você fala, eu não aguento essa vida, eu precisaria ganhar um pouco mais, porque... Então, existem pessoas que partem de um lugar e falam, tá, mas você já parou pra pensar que tem gente que é pior? Sim. Isso é válido? Só que nós precisamos ter cuidado de isso não se tornar algo como alguém que está a todo tempo tentando diminuir o outro, diminuir a dor do outro, diminuir o sofrimento do outro, porque talvez esse lugar que você pensa, dessa maneira que você pensa, por mais correta que possa parecer aos seus olhos, ela não é a dor do outro, ela não é correta a visão do outro. E é isso que nós precisamos aprender e é isso que Provérbios ele deixa claro, que não dá pra gente olhar pro outro e falar, não, a sua dor não é tão... Você não tá sentindo tanta dor assim, existem pessoas que sentem pior, tá? Mas cada um lida com uma dor de uma maneira, entendeu? Existe a sua subjetividade, então vamos lembrar disso aqui, empatia e subjetividade. Empatia, não tem como eu sentir empatia, como essa palavra é muito bonita e a gente usa sem entender o real significado dela. Mas eu não posso me colocar no lugar do outro, eu não posso ter empatia pelo outro. Quando eu tenho as minhas vivências, eu tenho a minha própria experiência, eu tenho a minha medida de saber, não, isso aqui eu sinto dor até aqui, eu não sinto dor tanto assim. Quando eu não sei como o outro de fato é, e como eu não sei de fato como o outro se sente. Então a maneira mais inteligente, a maneira mais acolhedora de falar sobre o outro é que, eu não sei exatamente como você se sente agora, mas eu posso compartilhar de uma dor com você. Sabe, algo do tipo. Mas sabe, vamos parar com isso, vamos parar de invalidar. E é isso. O que eu realmente queria colocar aqui não vamos ignorar a dor do outro, não vamos
diminuir a dor do outro, mas se sensibilizar a ponto de você entender que aquela dor é a dor dele, ele está sentindo aquela dor e você só pode se colocar nesse lugar, de que o outro, a dor do outro é válida e que você entende que dói, apesar de você não entender o quanto dói ou o quanto ele está alegre, mas eu sinto, eu entendo. E pronto, se coloque no seu lugar como ser humano. E isso é muito importante.